Boa noite, prazer, meu nome é Murilo. E quantos aqui nessa semana entraram no YouTube e assistiram o vídeo do apóstolo Paulo Tércio? Amém? Então o que nós vamos falar essa noite? Um coração quebrantado. Vira para quem está do seu lado e fala assim: um coração quebrantado. Amém? Você sabe o que é um coração quebrantado? Você sabe o que é? Você imagina o que é um coração quebrantado? Um coração quebrado. Pode falar, pode falar. Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno que quando uma pessoa te pergunta, é educado você responder essa pessoa. Você sabe o que é um coração quebrantado? Coração rendido. Coração sensível, um coração despedaçado. Amém? Nessa noite nós vamos aprender a ter um coração quebrantado. E eu quero te mostrar por que é importante nós termos um coração quebrantado. Vamos ler juntos Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vamos repetir juntos esta primeira parte, tá bom? Perto está o Senhor dos que têm... De novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quantos querem estar perto de Deus? Se perto está Deus Todo-Poderoso daquele que tem um coração quebrantado, significa que uma pessoa que está com o coração endurecido, Deus fica longe dela. Mas eu venho na igreja todos os domingos, eu tomo a Santa Ceia, mas se perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, se o coração está duro, o Pai não vai conseguir ficar perto de você. Você consegue entender a importância de ter um coração quebrantado? Ah, mas eu nem sei o que é. Calma, calma. Um coração quebrantado não é um coração, como ouvimos hoje do mestre Rogério, não é um coração ferido, não quer dizer que é um coração machucado. Não é nada disso. Nós já aprendemos desde janeiro. Estamos tendo uma sessão inteira sobre coração. Quantos participaram de pelo menos um culto que falou sobre o coração esse ano? Pelo menos um. Então estamos aprendendo disso. Um coração. Como guardar o coração. Porque o coração é a chave para uma transformação sobrenatural. Amém? Um coração quebrantado. Ele é um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Um coração disposto a obedecer ao Senhor. É um coração disposto aos comandos de Deus. Eu separei uma definição. Eu quero ler essa definição com você. Um coração quebrantado é um coração que não retém a glória. Um coração quebrantado está aberto ao agir de Deus, está aberto ao mover de Deus. É um coração disposto a dar e a receber. É um coração que dá passagem livre ao Senhor. Ou seja, se você ouve uma direção de Deus e você não toma aquilo para si, algo no seu coração está endurecido. O que causam o que deixa um coração endurecido? Gel de cabelo. Não. Calma, a gente já vai chegar lá. Eu quero primeiro te explicar o que é um coração endurecido. Um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração que Deus sabe que Ele pode usar este coração como imagem e semelhança. Tem alguém que está comigo? O que é um coração endurecido? Vamos lá, para esse lado. Quantos entenderam que é um coração quebrantado? 50%.
Desse lado aqui, vocês entenderam que é um coração quebrantado? Amém. Um coração endurecido, um coração arrogante, um coração soberbo, um coração fechado, um coração que pensa que já sabe todas as coisas, um coração que crê que não pode receber nada ou entregar nada. É um coração que retém toda a glória e honra a si. Então, por exemplo, você está aqui e você é um cara que toca super bem violão, e aí você vai em qualquer lugar que você chega, cara, você arrebenta, não sei o que lá, e aquelas, que não pode falar essa palavra, mas aquele nhenhenhê todo, e você retém os dons que Deus te deu para você, retém a glória que Deus te deu para você. Ou então você ora por uma pessoa, aquela pessoa é curada, e você, não, aqui, eu jejuo. Ou então você é uma pessoa que, quando senta nessa cadeira para receber uma palavra, o seu coração está tão duro, que você prefere ver o que está no celular, do que ouvir e aprender do altar. Não tinha ninguém mexendo no celular, fica tranquilo. Um coração endurecido é um coração que não pode aprender mais. Ah, mas ele está pregando essa palavra, eu já conheço. Isso é um coração endurecido. Um coração endurecido é quando você acha que já deu tudo para Deus. Mas o que mais eu vou entregar nas mãos de Deus? Sempre existe mais uma coisa. Jesus entregou tudo para você. Amém? Quantos estão comigo? Amém. É que tem muito São Paulino na igreja e eles estão um pouco chateados. Ainda bem que agora esse ano o Palmeiras ganhou todos os jogos, só perdeu um sem querer, perdeu. Se tem um São Paulino do seu lado, fala um volte sempre para ele. Não, brincadeira. Como que Deus quebranta o nosso coração? Alguém sabe como que Deus quebranta o nosso coração? Já ouvimos uma parte hoje de manhã. Quem esteve de manhã aqui? Como que Deus pode quebrantar o nosso coração? Através do pecado. Então, número 1, repite. Eita! Repite. Misericórdia. Amarrado, diabo. Repite. O diabo está sujo, pastor Fábio. Repita comigo. Pelo pecado. Ou seja, quantos aqui já pecaram pelo menos meia vez? Meia, foi quase um pecado. Foi quase. Nossa, hoje eu quase pequei. A palavra fala, não vou ler esse texto inteiro, eu quero ler somente João 8:10, se puderem colocar aqui. A palavra fala de uma mulher que foi pega num caso de prostituição. E ao que tudo indica, encurralaram ela ali. E segundo a lei, essa mulher, mano, ela ia sofrer demais. E ela se viu em um meio onde o coração endurecido ela, porque ela estava na prática do pecado. Ela se convencia do que aquilo que ela estava fazendo estava correto. E o coração dela estava tão endurecido que Deus usou esse pecado, não que Deus quis que ela pecasse, mas Deus viu que ela estava numa circunstância de apuros devido ao pecado, onde ela não tinha, é tipo o Chapolin Colorado, e agora? Quem poderá me defender? Quando ela ficou nessa situação, Deus usou isso para quebrantar o coração dela. Eu quero que você leia comigo, deixa que eu leio e você escuta e lê. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. O que Jesus está falando para essa mulher que estava cometendo um pecado de adultério?
de prostituição. Ele falou assim: você agora abriu seus olhos. Porque não era a primeira vez. Ela estava com o coração endurecido, um coração enganado. Pensa na sua vida, áreas que você comete erros, e sempre você fala: não acredito que eu fiz isso. Não acredito que aconteceu aquilo. Dá até para ouvir o tapinha. Eu já fiz isso. De novo não. Coração endurecido. E quando você estiver ali, lá embaixo, na lama, quando a gente pega, parece que a gente está lá na lama. E a lama fica segurando. A gente nem consegue levantar a mão no culto, porque a gente está em pecado. A lama segura a nossa mão. Eu nem consigo adorar a Deus. Coração endurecido. Mas Deus pode usar até mesmo essa situação, a pior de todas, para quebrantar o seu coração. Amém? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se talvez você entrou aqui na lama, talvez na pior situação da sua vida, você não consegue mais sair. Presta atenção, porque hoje pode ser que o Senhor Deus Todo-Poderoso estenda a mão para você e te tire desse lamaçal. Amém? Segundo meio, uma causa ou uma crise impossível. A maioria das pessoas entram às igrejas evangélicas, quero dizer, igrejas evangélicas, porque tem uma causa impossível. Pessoas entram porque tem uma enfermidade impossível de ser curada, entram porque tem uma dívida impossível de ser paga, entram porque precisam da mão do Deus Todo-Poderoso. Está errado? Não, mas Deus usa essa situação impossível para quebrantar o coração. Amém? Temos o caso e tem um exemplo aqui que eu quero ler com você somente. Marcos 2, 9. Existia um rapaz que era paralítico. E essa é uma causa impossível. Desde aqueles dias até os dias de hoje, é uma causa impossível. E por isso, ele se rendeu e entrou na presença de Jesus. Com a ajuda dos amigos, abriram o espaço que ele estava e desceram ele de cima até o chão. E olha que Jesus fala para todas as pessoas, porque quando ele desce até o chão, Jesus olha para ele e fala: os seus pecados são perdoados. E olha o que Jesus fala para todas as pessoas, e principalmente para os fariseus. O que é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Próximo versículo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar o pecado, disse para aquele paralítico. Aí eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais um. Ele levantou, tomando o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, uma circunstância impossível. Aos olhos dos homens era completamente impossível. Jesus já havia perdoado ele dos pecados. E por esta conversa, já conseguimos perceber que o perdão daqueles pecados já estavam ótimos para Jesus. Mas Jesus olha para aquele paralítico, o texto mostra, ele olha e diz pro paralítico: porque você veio aqui quebrantar o seu coração através de uma causa impossível, através de algo que ninguém mais podia te dar, eu te mostro que eu sou filho de Deus. E se você entrou aqui nessa noite com uma causa impossível, Jesus está aqui dizendo: se você entrou aqui para quebrantar o seu coração, porque você não aguenta mais viver da sua maneira, na sua impossibilidade, eu sou o Todo-Poderoso.
último é uma intervenção direta de Deus no nosso coração. Deus pode vir diretamente e transformar você. Quantos se lembram do caso do apóstolo Paulo, enquanto ele se chamava Saulo? Ele estava lá no cavalinho, pocotó, pocotó, pocotó. E aí vem aquela luz. É que a luz não faz barulho, mas deve ter feito, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E toda aquela história. Quantos conhecem? Levanta essa mão. Não, tem gente que levantou a esquerda, a direita, levanta essa mão. Amém? Então você já conhece essa história de Paulo, de Saulo. E naquele momento, Jesus, Deus, por uma intervenção divina, transformou e quebrantou o coração de Paulo. Paulo deixou de ser um dos perseguidores dos evangélicos, das pessoas que seguiam a Cristo. Naquela época não tinha a nossa igreja, né? Dessa maneira, era diferente. Daquelas pessoas que seguiam os passos de Cristo, e passou a ser um deles. Um coração totalmente duro. Um coração que achava por todo o conhecimento que Paulo tinha, e Paulo era um dos maiores conhecedores da época. Ele era um dos caras mais sábios em toda a região que ele estava. E ele deixou de ser um coração endurecido e passou a ser um coração quebrantado, que entregou a sua vida a ponto de morrer morando num lugarzinho bem pequeno de aluguel, porque entregou a vida inteira. Quantos estão comigo? Amém? Quantos conhecem a história de Jonas também? Jonas, poucas pessoas, então eu vou contar ela um pouco mais detalhada. A palavra de Deus fala que Jonas era um profeta na época, e Deus falou, vai até Nínive e fala que eu vou destruir aquele lugar. Então, primeiro ponto, para eu te mostrar que Jonas tinha um coração bem duro. Jonas queria que Nínive fosse destruída. Esse é o primeiro ponto. Jonas queria o mal de outra pessoa. Enquanto você se compara com seu vizinho, enquanto você se compara com a pessoa que canta do lado seu no louvor, enquanto você se compara com o obreiro que trabalha do seu lado, enquanto você compara quem tira foto melhor um do outro, enquanto você se compara com o cara que trabalha do seu lado, enquanto você se compara com o chefe, só mostra que o seu coração está duro. Jonas era um profeta, ele ouvia a voz de Deus. E pior, se você ler Jonas, você vai querer pegar Jonas e bater em Jonas, porque ele discutia com Deus. É sério, lê Jonas. São 4 capítulos, você lê em 10 minutos. Jonas foi mandado a Nínive e ele entrou num navio, num barquinho, sei lá como era aquela época, né? Não devia ser tanta coisa. Mas ele foi, começou aquela tempestade, todo mundo já estava desesperado que ia morrer. Aí jogaram ele do barco porque sabiam que ele estava em pecado. Porque Deus falou uma coisa, o coração duro te faz ir para outra coisa. Veio um peixe, e um peixe gigante, para mim devia ser uma baleia, que engoliu um homem. E aí o Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Que fase? Imagina o fedor. Não, vamos combinar. Imagina o fedor que deve ser a boca de um peixe. Se o peixe era grande, daquele tamanho, imagina o pior, porque se você morre, acabou ali. Não, você ficou lá agoniando 3 dias, que hora que eu vou ser engolido? Você nunca imaginou você dentro de um peixe, né? Ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe e continuou com o coração duro.
foi, falou com as pessoas de Nínive e tudo, e depois ele disse para Deus: eu não queria ir para Nínive, levar a sua palavra, porque eu sei que Deus é um Deus de grande misericórdia. E eu sabia que Deus iria perdoar aquela cidade. Depois de tudo o que Deus já tinha feito com ele, ele continuava com um coração tão duro, que para ele não importou que ele foi usado por Deus para salvar uma cidade. Eu quero que você pense comigo, pensa aqui comigo. Deus usou o cara para salvar uma cidade. Uma cidade ele salvou. E ele continuou com o coração endurecido. Continuou com o coração totalmente fechado. E aí depois conta que ele montou uma cabana e tudo. E aí Deus colocou lá um lugar para fazer sombra para ele. E aí depois Deus tirou e queimou a cabeça dele, ele ficou bravo com Deus, porque ficou queimado de sol. Não dá nem para acreditar, né? Que um cara vai reclamar com Deus que queimou de sol. A gente sem água aqui e o cara reclamou com Deus porque queimou o sol. Eu tenho que perdoar Jonas, não consigo. Por que eu contei essa história toda? Porque Deus pode usar a voz dele para falar com você e transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua vida financeira. Mas se seu coração estiver duro, você vai caminhar para o outro lado. Quando Deus te fala, caminha para a esquerda, é na esquerda que você tem que ir. E o seu coração está duro, você já sabe tudo. Você é super inteligente. Você tem 3 faculdades. Ou você é bem sucedido. Você tem uma empresa. Você deixa o seu coração se endurecer. E ao invés de, assim como Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, se humilhou. Jesus Cristo veio na terra, se humilhou aos pais. Se humilhou às autoridades na terra, se humilhou e ajoelhou diante de João Batista naquele rio para ser batizado. Se rendeu, um coração quebrantado. Nós queremos ser as pessoas que sabem tudo. Ainda mais em São Paulo. Vivemos na cidade que, é a melhor cidade do Brasil. Se vem qualquer outra pessoa de qualquer lugar, não, São Paulo é o melhor lugar. Aí se vem uma pessoa de São Paulo, você começa a conversar e só, tem trânsito, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Arrogância muito forte. Arrogância, orgulho, soberba. Não vocês, não eu, claro, imagina, dentro da igreja isso, não é possível. Eu sei que essa não é a palavra mais legal de ouvir. A palavra legal de ouvir é, vem, coloca 10 reais aqui que Deus vai te dar 10 milhões. Mas essa não é a palavra verdadeira. A palavra verdadeira é aquela que bate uma pedra e traz um desgaste no seu coração e começa a quebrantar o seu coração, até que você se rende aos pés dele. Vamos dar um exemplo? Eu quero dar um exemplo bem simples sobre a diferença de um coração endurecido e um coração quebrantado. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, de uma maneira simples, mas que pode tocar todas as nossas áreas. Então ali você vai ter alguns elementos, tá? Não é programa de cozinha, né? Agora 10 minutos, aquece a água. Não. Você pode fazer esse exemplo em casa. Temos um balde com água. Brincadeira. Então aqui tem uma esponja. E essa esponja eu vou dar de exemplo que é um coração quebrantado. Tá bom? Isso aqui é o que? É um bloco ou é um bloco, né? Ou um tijolo? É o quê? É um tijolo gigante.
Tijolo baiano? Vocês importaram? Então, põe esse tijolo, vamos aqui trabalhar que este balde é a presença de Deus. Amém? Amém. Não vai cair não são aí, hein, Parrudo? Então, o balde é a presença de Deus. Dentro do balde tem a água. O que é essa água? Essa água, vamos dizer que é a virtude de Deus quando te toca. O que é o balde? Não, o balde é a presença. Não, gente, é muito simples. O que é o balde? O que é a água? O que é aquela esponjinha? E o tijolo baiano? Coração endurecido. Amém? Então, coloca primeiro o tijolo. Eita, estão passando o rodo aqui. Isso, coloca ele na água. Cabe na água? Mexe bastante. Deus está mexendo muito na vida. Deus está... Isso, nossa. Pronto, agora tira, a gente vai dar uma olhada aqui, tá? Tira. O que acontece? Esse tijolo, agora ele está molhado. Talvez você não está sentindo, mas eu estou. Então, ele está molhado. Se ele ficar aqui 10 minutos, fora, ele já vai estar seco. E o que vai ter mudado nesse tijolo? Nada. O que esse tijolo pode entregar para outros tijolos? Desse jeito? Nada. Mas vamos colocar uma esponja que seria um coração quebrantado. Quando a esponja entra na presença de Deus e ela recebe as virtudes do Senhor, aí você tira ela da... Quando ela sai da presença de Deus, você pode levar isso aqui para outras pessoas. E entregar essa presença para outros. Essa virtude você pode continuar entregando. E entregando. E entregando. O que eu quero te explicar de uma maneira muito simples. Deus, Ele é o mesmo. Desde sempre. Ele não muda. Tudo que você ouviu, tudo que aconteceu no Novo, no Velho Testamento, e coisas como diz o texto de João, bem no finalzinho, existem ainda inúmeras coisas que nem puderam ser escritas, porque são tão grandes que nem caberiam na face da terra que Jesus Cristo fez. Ele quer usar você. Deus quer transformar você com a presença dEle. Deus, Ele é um Deus de multiplicação. Ele quer que na sua casa haja multiplicação. Ele quer que no seu trabalho haja multiplicação. Mas se o seu coração estiver duro, se o seu coração estiver endurecido, você vai vir num culto, vai ser molhadinho pela virtude de Deus, e sua vida vai parar ali. Que culto maravilhoso. E esse culto não muda a sua vida, não muda nada. Ah, fui no culto das 5 da manhã, foi demais, tremendo. E a sua vida vai continuar mesmo. Mas se o seu coração for um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que rende tudo a Deus, um coração que não tem medo de morrer, a sua vida vai ser transformada. Você vai ser transformado. Se você consegue abaixar a sua cabeça. Quando o seu coração está quebrantado, você tem sensibilidade à presença de Deus. Agradar a Deus será uma prioridade de um estilo de vida. Quando seu coração é quebrantado, você ganha maturidade espiritual. Você é capacitado para chegar e cumprir o seu propósito. Você conhece a Deus de maneira mais íntima.
você recebe um maior entendimento do Senhor. Você anda em misericórdia, em amor, em graça e com um coração perdoador. Quando você tem um coração quebrantado, o seu espírito carrega mansidão. Quando você tem um coração quebrantado, a sua mentalidade não é uma mentalidade de regressão, mas a mentalidade do reino, que é uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de avanço. E quando o seu coração está quebrantado, o seu espírito se une com o Espírito de Deus em liberdade. Por isso você entrou aqui nessa noite. Não conheço todos que estão aqui, mas eu conheço o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer transformar o seu coração em um coração quebrantado. Se você nesse momento precisa falar com Deus e render algo a Ele, ou pedir perdão por falhas que você sabe que você tem, ou então entregar ao Senhor a sua vaidade, o seu orgulho, e pedir: Deus, quebranta o meu coração. Esse é o seu momento, você e Deus. Esse é o seu momento, você e Deus. Tudo que te endurece, entrega para Ele. Mas eu tenho vergonha de Deus. Não, não precisa. Fale com Deus. Ele está aqui. Semana passada já rendemos o nosso coração. E nessa semana o nosso coração será quebrantado. Nesta noite, você que entrou com o coração endurecido, a sua casa, você sabia o que você devia fazer, mas você não conseguia, por de tão duro que estava o seu coração. Aquela pessoa que você sabia que tinha que perdoar, mas você não consegue perdoar, porque o seu coração está duro. Não estou acusando ninguém. Quando sai a palavra coração duro, não é uma acusação, mas é uma explicação. Deus quer tocar a sua vida essa noite. Fale com o Pai, fale com Deus. Enquanto você está sentado e você já entregou a Deus essas coisas que te prendiam, essas coisas que te retiam, você que talvez se encontra em uma destas 3 maneiras que eu disse aqui, de momentos e oportunidades para Deus quebrantar o seu coração. Talvez você entrou aqui no maior lamaçal. Deus quer usar essa noite como uma oportunidade de quebrantamento. Talvez você entrou aqui com uma causa impossível. Deus quer hoje, através desta causa impossível,
quebrantar o seu coração. Talvez você entrou aqui sem esperança. Talvez você entrou nesse lugar até pensando em desistir da fé. Deus quer usar isso para diretamente tocar o seu coração.